Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que nós ouvimos da carta de São Tiago e também deste Evangelho de João nos apresenta particularidades da vida de São Francisco de Sales. Do Evangelho nós podemos colher a dimensão pastoral que ele viveu intensamente no seu trabalho como sacerdote e depois como bispo. De um modo particular, zeloso como era, assumiu esta questão da pastoral como um caminho privilegiado para a evangelização da sua diocese. Naquela época, a cavalo, mas todos os anos ele percorria as comunidades paroquiais existentes na sua diocese. A carta de Santiago fala da sabedoria, e nós sabemos que a sabedoria não se confunde simplesmente com a capacidade intelectual, muito menos com os estudos acadêmicos que possa alguém realizar. A sabedoria, como dom de Deus, nos revela de um modo todo particular que a compreensão da dinâmica da pessoa humana é fundamental para podermos corresponder ao projeto de Deus sobre a sua criatura privilegiada, que é a pessoa humana. E a sabedoria é que nos faz, de fato, poder viver orientando a nossa existência segundo o pensamento de Deus. Por isso mesmo, como dom de Deus, ele dá a quem quer. E esta sabedoria se manifesta de um modo todo particular em tudo aquilo que corresponde ao ser de Deus. A mansidão, a pureza, a humildade, a doçura, a bondade e tantas outras virtudes próprias de um Deus nosso que é também nosso Pai. Do Evangelho que nós ouvimos, podemos destacar de um modo todo particular 3 aspectos que São João traz nessa parábola. Primeiro de tudo, apresenta Jesus, bom pastor, como aquele que dá a sua vida. E por 3 vezes aparece o próprio Jesus falando, eu dou a vida, eu dou a vida. O segundo aspecto é o do conhecimento. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E o fundamento de todo o conhecimento bíblico se dá não em tantas outras coisas, mas sobretudo na dimensão do amor. É justamente quem ama, conhece, e quem conhece, ama. E o terceiro aspecto do cuidado pastoral que nós podemos encontrar também em São Francisco de Sales, de cujo evangelho hoje nós retiramos do bom pastor, é a sua capacidade de unidade, união do rebanho. São Francisco de Sales se caracterizou justamente por esse aspecto de reconduzir os fiéis convertidos ao calvinismo para a sua religião mãe, que é a religião católica.
Mas de São Francisco de Sales, de modo todo particular, podemos destacar a grande preocupação daquilo que depois o Concílio Vaticano II vai tomar como tema privilegiado quando fala da Igreja, dizendo que todos somos chamados à santidade universal. E no livro chamado Filoteia, Alma que ama Deus, né, São Francisco de Sales coloca as suas orientações de santificação, que ele chama de devoção, para as pessoas, vamos dizer assim, normais, né? No sentido que não é por uma vocação específica que é chamada a santidade, mas pelo simples fato de ser pessoa humana, né, elevada pela graça de Deus, de modo particular pelo batismo, como filha e filho dele. E, portanto, como Deus é santo, São Francisco, então, apresenta os caminhos para a possibilidade da santidade. O primeiro aspecto fundamental que ele coloca no seu apelo à santificação é a decisão pessoal. É preciso decidir querer se tornar-se e fazer-se santa ou santo. Quando São João Bosco apresentou para os seus jovens o ideal da santidade, dizendo que Deus quer que todos nós sejamos santos, que é muito fácil ser santo e que Deus reserva um grande prêmio para aquele que se fizer santo, Domingos Sávio assumiu essa possibilidade com toda a garra. Eu quero ser santo e se não me faço santo, não faço nada. O segundo aspecto, sem dúvida alguma, é aquela de nos unir à majestade divina de São Francisco de Sales. Deus vem ao nosso encontro mediante a graça dos sacramentos que nós podemos celebrar. Por exemplo, esta Eucaristia, na qual ele se dá a nós pela sua palavra e depois o seu corpo e sangue na comunhão. E a Deus nós vamos através da nossa vida de oração. Então, o segundo passo para a nossa santificação, diz São Francisco de Sales. Terceiro caminho é aquela da prática das virtudes, né? E aí nós podemos imitar as virtudes do nosso fundador, Jesus Cristo, né? Quando ele mesmo disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão, a bondade, a humildade de São Francisco de Sales pode ser também o nosso caminho. Em quarto lugar, ele apresenta de um modo todo particular que nós devemos nos robustecer para enfrentar os nossos inimigos. E, por fim, ele apresenta a solidão, isto é, a capacidade de se recolher para depois, então, alçar voos mais altos, né? Porque somente pela reflexão, pela meditação e pela contemplação podemos, de fato, alcançar as alturas e assim estarmos sempre mais próximos de Deus. Que a celebração de São Francisco de Sales, no dia de hoje, né, um espelho para os membros dos vários grupos da família salesiana, ele é também um santo da Igreja. Portanto, que esse caminho que ele nos apresenta de santificação seja também o nosso empenho para, como a própria Bíblia nos diz, sermos santos, como diz o Senhor, porque eu sou santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aí,